Boa noite, alunos do primeiro período do curso de enfermagem das Faculdades Integradas de Três Lagoas, AEMs. Nós daremos continuidade à nossa disciplina de História da Enfermagem. Hoje nós vamos falar sobre a Lei do Exercício Profissional, a lei que nos regulamenta e nos rege até hoje. Nós vamos ver durante a aula algumas coisas que a gente já viu, por exemplo, a divisão das categorias de enfermagem. Mas hoje nós vamos ver de forma mais aprofundada, vamos ver o que está valendo realmente na legislação. A primeira lei, então, que nós temos que conhecer, saber que ela existe, que foi a lei que realmente regulamentou a nossa profissão aqui no Brasil, é a Lei 7.498, feita no ano de 1986. Essa lei vocês têm que saber o número dela e saber que ela dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e, além de regulamentar, ela fala de algumas outras coisas também. Ela descreve as atividades das categorias profissionais, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras que existiam até então. Nessa lei, ela descreve que o enfermeiro tem atividades que só ele pode realizar e que são as atividades de maior complexidade. Isso no ano de 1986. No ano seguinte, já então em 1987, foi promulgado o decreto 94.406, que vocês também têm que saber o número desse decreto, tem que conhecer porque é ele que vai dizer e nos nortear como fazer, como agir no nosso dia a dia. Então, o decreto 94.406 de 87 regulamenta a lei 7.498 de 86. E essa lei coloca que as atividades de enfermagem podem ser feitas por todos os profissionais que estejam inscritos no seu respectivo conselho regional. Então, quem é do Mato Grosso do Sul vai se inscrever no Corém-MS. Sem o Corém regional, você não pode exercer sua profissão. E se você tiver um conselho regional do Mato Grosso do Sul e trabalhar na cidade de Três Lagoas, por exemplo, e vir trabalhar no estado de São Paulo, na divisa ali, logo em Andradina, você precisa se registrar no Corém do estado de São Paulo. Então, para exercer a profissão de enfermagem, você deve estar inscrito no Conselho Regional daquela região onde você está atuando no momento. Isso é lei, a gente tem que cumprir para não sofrer as penalidades e para agir de forma correta dentro daquilo que a nossa profissão exige. O decreto coloca quem são os enfermeiros, a gente já viu algumas coisas e ele regulamenta ou modifica algumas coisas que eram feitas anteriormente. Então, primeira coisa, quem são os enfermeiros? Aqueles que possuem o diploma de enfermeiro que foi conferido por uma instituição de ensino nos termos da lei. Então, quando vocês acabarem a faculdade, receberão o diploma por uma instituição de ensino reconhecida, que tem uma nota boa no MEC, que está validada, que tem o seu funcionamento pleno garantido, ok? Então, vocês serão enfermeiros com o diploma na mão. Ou então, também pode ser enfermeiro aquele titular de diploma ou certificado de obstetriz ou enfermeira obstétrica. E isso era antigamente, né? A gente tinha o curso de obstetrizes. Hoje nós não temos mais. Entretanto, no ano de 1987, eles permitiam que as pessoas que fizessem o curso de obstetriz realizassem a sua inscrição no conselho. Hoje, nós sabemos que para realizar as funções de obstetrizes, nós temos que fazer uma pós-graduação. Então, não é mais graduação de enfermagem, é uma pós-graduação. Também é enfermeira aquele que possui diploma ou certificado de enfermeira ou enfermeira obstétrica ou obstetriz ou equivalente, conferido por escola estrangeira. Então, alguém que
tem um diploma equivalente a esse, que estudou fora do Brasil, pode vir e ser enfermeiro no Brasil, desde que a sua cultura, o seu ensino seja revalidado. Então, tem que fazer um curso de duração média de 2 anos e prestar uma prova para fazer a revalidação do ensino de enfermagem para poder exercer a profissão no Brasil. Então, isso vale para quem for do Brasil para outros países. Quem são os técnicos de enfermagem? Aqueles que estudaram em escola técnica de enfermagem, uma escola reconhecida pelo Corém e possuem o diploma expedido de acordo com a legislação. Também são técnicos de enfermagem aqueles que possuem o diploma em curso estrangeiro, que já está registrado mesmo fora do Brasil, entretanto, tem que fazer também a revalidação, assim como os enfermeiros também precisam. E são auxiliares de enfermagem, aqueles que fizeram o curso de auxiliar de enfermagem numa instituição reconhecida, registrada no Corém, ou aqueles que possuem o diploma até 1956, porque mudou bastante coisa na legislação, nas práticas de enfermagem, e também pode ser auxiliar de enfermagem o titular do diploma ou certificado, expedido também até 1961. Então, são algumas particularidades do auxiliar de enfermagem. Hoje em dia, a gente sabe que tem um movimento para que as escolas não formem mais auxiliares de enfermagem, tem algumas que ainda formam, mas a orientação que a gente recebe, que a gente percebe no dia a dia, é que as escolas formem mais técnicos de enfermagem e os auxiliares de enfermagem vão acabar deixando de existir em algum momento. A legislação acrescenta que também são auxiliares de enfermagem aqueles que possuíam o certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, que eles realizavam atividades elementares até o ano de 1964. Eles auxiliavam os enfermeiros e eles tinham esse diploma. Então, quem realizou esse serviço pode se cadastrar, se registrar no Conselho Regional como auxiliar de enfermagem. Também são com relação aos auxiliares de enfermagem, eles colocam que são os titulares de diploma conferidos por escolas ou cursos estrangeiros, segundo as leis do país, ou seja, então aqueles que fizeram o curso equivalente fora do Brasil, mas chegando no Brasil tem que fazer a revalidação dos conhecimentos e a prova para poder registrar o seu certificado de auxiliar de enfermagem junto ao Conselho Regional. E parteiros, né? Naquela época, no ano de 1987, nós tínhamos os parteiros e hoje em dia essas pessoas estão ou já todas aposentadas ou não existem mais. É uma profissão que para o Conselho Regional de Enfermagem ela está sendo extinta em função de que hoje a gente tem mais conhecimento e que para realizar o parto a gente precisa ter a especialidade de enfermagem em obstetrícia. Mas naquela época nós tínhamos os parteiros, que eram as pessoas que tinham um certificado de curso realizado tanto no Brasil quanto no exterior. Entretanto, aqueles que realizavam no exterior era necessário revalidar o diploma no Brasil. Com relação às competências privativas de cada profissão, nós vamos ver um a um agora. O enfermeiro, o que ele deve fazer? Quais são as competências específicas dele? Direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública ou privada e chefia do serviço de unidade de enfermagem. O que isso quer dizer? Então, se a gente trabalha num hospital, quem vai reger o serviço de enfermagem é o enfermeiro.
Não vai ser outro profissional, não vai ser o médico, não vai ser o fisioterapeuta, vai ter um enfermeiro que será o responsável técnico por toda a equipe de enfermagem daquela instituição. Ela pode ser pública ou privada, é assim que vai funcionar. O enfermeiro também organiza e direciona os serviços de enfermagem dos auxiliares de enfermagem e dos técnicos. O enfermeiro é responsável por realizar o planejamento, organizar o serviço, coordenar e executar e avaliar todas as ações, todos os serviços da assistência de enfermagem em geral. Então, o enfermeiro é responsável pelas suas próprias ações, mas também ele é responsável pelas ações dos integrantes da sua equipe, auxiliares e técnicos de enfermagem. Por isso é importante a gente sempre supervisionar as ações desses profissionais para que a gente haja sempre dentro da lei e realize uma assistência livre de danos ao paciente, porque isso é uma competência nossa, é uma obrigação nossa do enfermeiro garantir que essa prestação de assistência será livre de danos, não só por nós, mas por toda a equipe. Nós também podemos realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre aquilo que é pertinente à enfermagem. Realizamos a consulta de enfermagem, vocês vão verificar numa matéria mais específica que se chama SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem. Vocês vão aprender o passo a passo da consulta de enfermagem, que envolve avaliação do paciente de um modo geral, a prescrição da assistência de enfermagem e outras coisas que vocês vão aprender mais para frente. Nós, enfermeiros, somos responsáveis também pelos cuidados diretos aos pacientes graves e com risco de vida. Quem são esses pacientes? São aqueles que geralmente estão na UTI, unidade de tratamento intensivo, às vezes no centro cirúrgico. Então, o paciente mais grave é o enfermeiro que vai cuidar. Às vezes, ele pode ter assistência do técnico de enfermagem sob supervisão, mas os procedimentos mais complexos nós que vamos realizar. Enquanto parte de uma equipe de saúde, nós temos como competência a participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde, daquilo que é esperado e planejado para a saúde da população, para a saúde de um indivíduo, para a saúde em geral. Nós também participamos da elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde e podemos realizar prescrição de alguns medicamentos que já estão previstos em programas de saúde pública. Por exemplo, a gente tem na saúde pública protocolos que nos permitem prescrever vitaminas em alguns casos. Tem instituição que tem um protocolo que permite que o enfermeiro prescreva dipirona, medicações básicas para o alívio do paciente. Mas isso tem que ser realizado para poder prescrever essas medicações, tem que ser realizado um protocolo, um estudo, uma validação e uma aprovação por aquela instituição que o profissional trabalha. Então, se eu trabalho numa instituição que eu posso prescrever dipirona, por exemplo, às vezes você vai trabalhar em uma que não tem um protocolo de aprovação. Então, não quer dizer que o que você faz em uma instituição você fará na outra, ok? Também nós podemos participar de projetos de construção, reforma de unidades e de internação, porque a gente tem um conhecimento maior dos lugares, do ambiente, onde é melhor instalar uma pia, onde a gente vai precisar de um expurgo, etc. Então, a gente pode participar dos projetos de construção e reforma do ambiente onde a gente trabalha. Também, como parte integrante da equipe de saúde, a gente faz a prevenção e o controle da infecção hospitalar. Então, o enfermeiro é parte da comissão de controle de infecção hospitalar, junto com outros membros, claros, né? Como, por exemplo, um médico que pode ser epidemiologista, infectologista, técnico de enfermagem. Então, nós vamos controlar essas infecções dentro do hospital.
Participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados ao paciente durante a assistência de enfermagem. Então, nós vamos realizar medidas para prevenir, para melhorar a segurança do paciente durante a nossa assistência. Também podemos participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis, de modo que a gente pode trabalhar nos programas de vigilância epidemiológica dos municípios ou das instituições também. Então, nós vamos fazer busca ativa dos casos, orientar a adesão ao tratamento, verificar os exames se estão em dia, controlar as epidemias. Isso tudo é parte, é função daquele enfermeiro que trabalha na vigilância epidemiológica, lógico que com outros profissionais de saúde também. Como parte integrante da equipe de saúde, nós também prestamos assistência de enfermagem à gestante, à parturiente, puérpera e ao recém-nascido. Participamos dos programas e atividades que prestam assistência integral ao indivíduo ou a grupos específicos, por exemplo, idosos, aquelas pessoas que possuem alto risco, pessoas com hipertensão, diabetes. Então, a gente também participa nesses programas. Acompanhamento e evolução do trabalho de parto, mesmo que a gente não tenha a formação específica de obstetriz, a gente pode acompanhar a evolução do trabalho de parto, executar assistência obstétrica em situações de emergência e execução do parto que for natural, que não tiver complicações. Isso tudo a gente pode fazer dentro da lei desse decreto 94.406 de 87. Participar em programas e atividades de educação sanitária, educação continuada, aquilo que a gente consegue ensinar a família, o indivíduo, a população em geral. Treinar outros profissionais de saúde, a gente também pode fazer. Participar de programas de higiene e segurança do trabalho, que é na parte de enfermagem ocupacional. A gente pode trabalhar junto em empresas, prevenindo as doenças relacionadas ao trabalho. Participar na elaboração da operacionalização do sistema de referência e contra-referência dos pacientes em todos os níveis de atenção de saúde, atenção básica, atenção secundária, terciária. Participar no desenvolvimento da tecnologia de assistência à saúde. Então, hoje em dia, a gente vê muitas coisas tecnológicas surgindo que vêm para melhorar tanto o ensino quanto a assistência, e a gente pode participar no desenvolvimento dessas estratégias. Tem vários enfermeiros atuando no desenvolvimento de sites, de aplicativos, de manequins interativos, então isso a gente também pode fazer porque a gente está respaldado pela lei. Claro que sempre também baseado em evidências científicas, nada de acordo com aquilo que a gente acha ou que aprende de forma rotineira. Também podemos participar em bancas examinadoras, por exemplo, em trabalhos de conclusão de curso, mestrado, doutorado, bancas examinadoras de concursos. Também podemos fazer questões para esses concursos, tudo dentro da lei. E esses concursos podem ser voltados para a contratação tanto do enfermeiro quanto de auxiliar e técnico de enfermagem. Além de concursos, se você trabalha numa instituição hospitalar, você pode, por exemplo, formular uma prova e fazer uma banca para a contratação de auxiliares e técnicos de enfermagem, por exemplo. Então, pode participar de processos seletivos, ok? E com relação às atividades daquelas pessoas que tinham o diploma de obstetrizes ou enfermeiras obstétricas, além de todas essas ações que nós falamos agora, que o enfermeiro faz, tanto privativamente quanto forma integrante da equipe de saúde, essas enfermeiras também têm outras obrigações, como, por exemplo, prestar assistência à parturiente durante o parto normal,
identificar as complicações obstétricas e tomar as providências necessárias até a chegada do médico, lembrando que quando tem complicação a gente não faz o parto, é o médico que vai realizar. E as enfermeiras obstétricas, elas também poderiam realizar a episiotomia e a episiorrafia, que é aquele corte que faz para o neném nascer e a sutura depois. Isso vocês vão ver um pouco mais específico mais para frente na matéria de saúde da mulher. Com relação às competências do técnico de enfermagem, então o técnico ele vai realizar atividades que vão ajudar o enfermeiro e eles vão, aqui está escrito assim, ó, realizar atividades auxiliares de média complexidade, ok? Porque aquelas de grande complexidade nós que vamos realizar. As de média complexidade, o técnico de enfermagem vai nos ajudar. E a gente tem que sempre supervisionar as ações deles. E o técnico pode nos ajudar no planejamento, na programação, orientação e supervisão em geral da assistência de enfermagem. Eles nos auxiliam na prestação de cuidados direto de enfermagem a pacientes em estado grave, aqueles que estão, por exemplo, no CTI, Centro de Tratamento Intensivo, ou UTI, Unidade de Tratamento Intensivo. Vai ajudar também na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica. Então, por exemplo, se eu sou enfermeira, trabalho na vigilância epidemiológica atualmente, eu estou fazendo o controle da pandemia do coronavírus na minha cidade, no meu município. Então, eu posso ter na minha equipe um técnico de enfermagem que vai me ajudar a fazer a busca ativa dos casos, a realizar as notificações, ok? Isso é trabalho daqueles profissionais que trabalham na vigilância epidemiológica, tanto do município, quanto de uma instituição, quanto do estado. O técnico de enfermagem também vai ajudar na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar. A gente sabe que tem muitas infecções dentro do ambiente hospitalar, ou muito risco para desenvolvimento de infecções devido à diversidade de bactérias que tem ali. Então, existem nas instituições as comissões de controle de infecção hospitalar e o enfermeiro pode e deve fazer parte dessas comissões, assim como o técnico de enfermagem, que também vai auxiliar na prevenção e no controle de danos físicos que podem ser causados durante a assistência à saúde. Quais danos são esses? Por exemplo, se a gente não observar direito o paciente que está em risco de queda, ele vai cair, se machucar dentro da nossa instituição. Então, a gente tem que tomar cuidado e prevenir que isso aconteça. Prevenir lesões por pressão, por exemplo, em aqueles pacientes acamados. O técnico de enfermagem também vai executar atividades que não são privativas do enfermeiro. Então, tudo aquilo que não é privativo do enfermeiro, que não está na lei, o técnico de enfermagem pode executar sob sua supervisão. Ele também, lógico, vai integrar a equipe de saúde. Com relação às competências do auxiliar de enfermagem, são tarefas que são mais básicas, mais simples, não tem tanta complexidade nem tanto contato profundo com o paciente. O auxiliar de enfermagem vai precisar observar, reconhecer e descrever os sinais e sintomas para o seu enfermeiro responsável. Então, se ele observou que o paciente está apresentando uma temperatura elevada, ele vai falar para o enfermeiro, ou se ele foi verificar a pressão e verificou uma alteração importante, vai descrever isso para o enfermeiro. Pode também ministrar medicamentos por via oral e parenteral, sendo que essa via parenteral significa que é a via endovenosa. Então, o auxiliar de enfermagem, além de administrar medicações por via oral, também pode aplicar medicações na veia dos pacientes, desde que prescritos pelo médico. Realizar o controle hídrico, o que é isso? A ingestão de água ou administração, por exemplo, de líquidos, de soro fisiológico, e observar a eliminação. Se o paciente está tendo uma diurese, uma adequada. Também pode realizar curativos
sob supervisão do enfermeiro. De acordo com a prescrição médica, aplica a oxigenoterapia, nebulização, que é a inalação, enteroclisma e enema, que são as lavagens intestinais, aplicação de calor ou frio, que são as compressas. Também realiza atividades que são referentes à conservação e aplicação de vacinas, efetuam o controle dos pacientes e dos comunicantes em doenças transmissíveis. Os comunicantes são aquelas pessoas que têm contato com alguém que teve uma doença transmissível. Então, por exemplo, a gente vai atender um paciente que teve o diagnóstico de tuberculose, que é uma doença altamente transmissível. Então, nós vamos verificar a família, quem é o comunicante, quem é o contato. Eles adoeceram, então eles também podem, os auxiliares de enfermagem também podem fazer essa tarefa de busca ativa, de controle dos comunicantes. Realizar testes e proceder à sua leitura para subsídio diagnóstico, colher material para exames laboratoriais, então colher sangue, urina, fezes, isso daí tudo o auxiliar de enfermagem pode fazer. Ele pode prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios, né? Curativos depois da cirurgia, retirada de pontos, pode circular em sala de cirurgia. O que é circular em sala de cirurgia? Durante a cirurgia, é necessário abrir materiais de forma estéril, às vezes é necessário buscar algum avental em outra sala. Então, a pessoa que circula a sala de cirurgia estará atenta aos materiais necessários para aquela cirurgia naquele momento. Então, vai abrir seringa, agulha, tudo de forma estéril para auxiliar durante o procedimento. Executar ações de desinfecção e esterilização após os procedimentos, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente, alimentar o paciente ou ajudá-lo a se alimentar, zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e dependências das unidades de saúde e, obviamente, integrar a equipe de saúde. Todas essas ações que são mais elementares, que são mais básicas, que são realizadas pelos auxiliares de enfermagem, o técnico de enfermagem pode fazer, ele não precisa fazer só as mais complexas. E nós, enfermeiros, também temos por obrigação fazer. Porque o enfermeiro vai realizar atividades básicas, atividades de média complexidade, de maior complexidade. O que não pode é o contrário, o auxiliar de enfermagem realizar atividades de média e técnica complexidade, mas o enfermeiro e o técnico também podem realizar essas atividades elementares. O auxiliar de enfermagem também participa de atividades de educação em saúde, orientando os pacientes na pós-consulta. Então, o paciente acabou de sair da consulta do postinho, da unidade básica de saúde. O auxiliar de enfermagem vai orientá-lo quanto à receita, quanto à prescrição, como vai tomar medicação, onde que essa medicação vai ser retirada, por exemplo. E também, se houve alguma orientação, uma prescrição de enfermagem, o auxiliar de enfermagem também vai orientar. O auxiliar de enfermagem vai ajudar, então, o enfermeiro e o técnico de enfermagem em alguns programas de educação para a saúde, executar os trabalhos de rotina vinculado à alta dos pacientes e ele pode também participar dos procedimentos pós-morte. E as competências do parteiro que existiam até então? Eles podem prestar cuidados à gestante, à parturiente, assistir ao parto normal, inclusive no domicílio da pessoa, assistir e prestar assistência, ajudar durante a realização do parto normal, cuidar da puérpera e do recém-nascido, e todas essas atividades devem ser executadas com supervisão do enfermeiro obstétrica, quando realizado em instituição de saúde e sempre que possível sob o controle da unidade da saúde quando for realizada em domicílio ou em qualquer outro lugar que for necessário realizar o parto.
E uma coisa muito importante que está descrito no final dessa lei é que todos os profissionais de enfermagem, sejam eles técnicos, auxiliares, enfermeiros obstétricos que existiam na época, parteiros, todos eles devem cumprir o código de deontologia da enfermagem, o código de ética. Então, nós devemos agir dentro da ética profissional, prestando uma assistência livre de danos ao paciente. E o código de ética vocês vão estudar também em outra matéria, se não me engano, em ética e legislação. Caso vocês tenham dúvidas sobre a aula de hoje, vocês podem me perguntar a qualquer momento, podem me enviar as dúvidas pelo Gmail, pelo Hangouts, pela área do aluno, a forma que vocês acharem melhor de me contactar. Quem tem me enviado e-mail ou mensagens sabe que eu tenho respondido assim que possível, quando não, prontamente eu já respondo. Então, por favor, não fiquem com dúvidas, me procurem para a gente conversar melhor. Tá? Essa matéria é uma matéria bem inicial para a nossa profissão, mas ela é muito importante. Então, gostaria de pedir mesmo que não fiquem com dúvidas, encaminhem que a gente vai conversar melhor. As fontes utilizadas para a realização dessa aula foram a Lei 7.498, de 15 de junho de 1986. Essa é a nossa lei do exercício profissional, que foi regulamentada já no ano seguinte pelo Decreto 94.406, de 8 de junho de 1987. Essas leis vocês podem entrar no site do Conselho Federal de Enfermagem, vocês também vão encontrar lá. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa mais específica sobre a nossa profissão, me procurem, ou vocês podem consultar o site do COFEM ou do Conselho Regional. Um abraço para vocês e até a próxima aula.